Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para o nosso videozinho diário aqui de fechamento do mercado, falando um pouquinho do B3, do Forex, de como foi o dia hoje. Hoje o índice deu umas trolladas aí no pessoal, né, dando na parte da manhã como sempre tem feito. E eu sempre falo, quem tem paciência faz dinheiro, quem não tem acaba estopado antes e a hora que o mercado resolve dar dinheiro não tem mais o que fazer, né? Então vocês têm que ter muita paciência, esperar, aguardar os tempos certos de operar para evitar isso, ok? Antes de a gente começar a falar sobre os estudos, gostaria de pedir para vocês não se esquecerem de deixar aquele like, se inscrever no canal, aqueles recadinhos de sempre, né? Compartilhar esse vídeo com quem você acha que deve, e porque dessa forma o YouTube reconhece e vai estar cada vez mais divulgando esse vídeo para mais e mais pessoas. Beleza? Bora passar para vocês aqui o disclaimer rapidinho. Lembrando que todos os estudos, tudo que a gente fala aqui são de conteúdo educacional e nada do que a gente comenta se trata de recomendações de compra e venda de qualquer ativo. Ditos os recados, bora para o gráfico, que é o que interessa. O gráfico do índice de 30 minutos. A gente vai começar falando aqui do gráfico de 30, porque hoje o movimento ele foi bem interessante. A gente tinha essas marcações aqui feitas. E aí, o que o mercado fez? Ele abriu no teste dessa zona aqui, que eu já tinha deixado marcado, foi testar o fundo, deu uma excelente compra. Quem pegou essa compra aqui no 15 minutos, ele deu um movimento muito interessante, ó, ele segurou na região de fundo, não rompeu a mínima do candle. Quando ele não rompe a mínima, esse candle aqui não chegou e rompeu a máxima do anterior, aí foi o candle perfeito para ter a entrada, para se fazer a compra. O alvo dessa compra, máxima do dia. Não tenham ilusões de querer operar mais do que isso, tá? Por que não pode ter ilusões? Por causa disso. Vocês não podem se esquecer do Price Action, tá, pessoal? E o Price Action, ele nos avisa. O que acontece? Se você reparar, tem uma LTA aqui e nós tínhamos uma outra LTA aqui, ó. E esse preço ele abre rompendo a LTA e perdendo essa região aqui e voltando para dentro do range. Lembrem que ele teve esse rompimento aqui, né? Opa, tracei errado. Lembra que ele teve esse rompimento aqui e olha o que ele fez. Quando ele faz isso e ele volta aqui dentro, ou seja, ele voltou para dentro do range, não adianta vocês terem a expectativa que esse trade ele vai embora. Por quê? Porque isso aqui, se a gente traçar uma FIBO aqui, ele voltou 100% da FIBO. Pronto, já matou. Por quê? Porque se ele se retrai abaixo do 61.8, ele já não tem força compradora. Então ele já baixou, ele já abriu o mercado mostrando isso, que ele ia dar uma descida. Só que aí vai o detalhe, né? Porque isso aqui lembrando, só lembrando aqui o pessoal, né? Isso aqui a gente enxerga como um candle imenso de força vendedora, tá? Então o que vocês vão esperar? Nada mais do que uma retração numa região de venda para efetuar a venda. E aí foi onde deu o outro trade, né? Que aí eu começo a falar para vocês, comecem a olhar as linhas, aproveitar de fazer as entradas na linha, stop acima dela, que aí vocês aproveitam o trade até o final, certo? E aí entrou uma outra questão que eu falo da importância de você olhar o time frame maior e olhar o que é que o gráfico está te mostrando. Por quê? Porque o que ele está fazendo? Nós estamos no que, pessoal? Numa tendência de alta. Tendência macro, ela é o que? Alta. Aonde que o preço veio testar? O topo rompido. Porque isso aqui, quando a gente coloca no 30 minutos, isso aqui é olha só o detector de topos e fundos. Isso aqui, ó, no 30 ele está dando um movimento único, mas ele é isso aqui. E o que foi que aconteceu aqui? Para quem está começando a entender e pegar a manha
da leitura, tá? Da mesma forma que aqui nós tivemos um candle vendedor gigante, né? Um candle vendedor gigante. Aqui nós tivemos um candle comprador gigante. Nós tivemos um candle comprador. E aí, o que que a gente entende quando a gente tem um candle comprador gigante? Rally, base, rally. Ou seja, zona de supply, zona de demanda, candle barra ignorada do 30 minutos. O que o preço veio fazer? E aí, o que que acontece? Por que o pessoal se estopa? Por quê? Porque não consegue ter a leitura. A gente tem uma região de fundo, certo? E o que que acontece? Quem trabalha com suporte e resistência somente, marca o quê? O fundo. Ah, marcou o fundo. Claro, vou dizer que fez errado? Não, não fez errado. Isso aqui foi um belo de um trade de venda. Por quê? Porque ele na brincadeira aqui, ele pagou 500 pontos. Então, não é um trade errado fazer esse rompimento. O errado é achar que esse trade vai vir aqui embaixo. Enquanto você tem uma região de extrema demanda compradora aqui no caminho. E aí, quando você tem essa demanda compradora, o que que acontece? Tá o melhor trade do dia. Que foi esse aqui, ó. Stop curtinho, alvo lá no topo. Num candle só. No 15 minutos, acho que foram dois candles no 15 minutos. Pronto, tá feito o dia. Entendeu, pessoal? Então vocês têm que ter a paciência de saber operar, saber quais são as regiões, identificar isso. Por isso que eu falo, é muito importante olhar 30 minutos, 60 minutos. Por quê? Porque a força de uma barra ignorada no 30 minutos, quando ele bater aqui e tiver a favor da tendência, pode comprar, pode operar. Por quê? Porque ele vai buscar liquidez ali e vai subir. É isso que vai acontecer. E foi exatamente isso que aconteceu. Tanto que a nossa zona de demanda continua aqui. Essa aqui cai fora porque já foi passada, né? Por que que ela cai fora? Eu vou mostrar, aí vocês vão entender. Porque aqui nós tivemos uma barra preta que passou direto. Depois ela serviu pro pullback. Porém, nós já tivemos uma barra verde que... Aqui, ó, tivemos duas barras verdes que passaram direto. Ou seja, ela já foi testada e retestada. Então, ela já não tem mais validade. O que que a gente trabalha para amanhã? A gente tem essa zona de fundo. A gente tem esse topo aqui. Que vai depender do que o preço vai abrir para a gente ver a continuidade. Agora a gente vai para o 15 minutos para enxergar o que? Onde o preço pode segurar. E aí a gente vai fazer o que? Só deixar uma linha. Eu deixo as linhas só por atenção. Cuidado com essa região aqui, ó. Por quê? Porque se o preço abrir aqui para dentro, ele pode vir aqui e tentar testar de novo o topo. Tá? Aí seria terceiro toque nessa região, não vai me chegar nessa zona aqui e querer vender, porque ele já vem com força. Muita atenção nisso, tá? E a gente tem isso aqui que a gente tem que respeitar. O preço ainda segue numa tendência de alta, ele violou, mas não rompeu. O varejo vai enxergar... O varejo sempre está enxergando essa LTA aqui, tá? Então, vocês tomem cuidado e aqui poder dar uma falha para continuar, tá? Só buscar liquidez. Então, um cuidado nessa região toda aqui. Essa região toda aqui é a melhor região para compra é esta região aqui, ó, tá? O preço voltar nessa região, pensar em compra. Vendas, agora... O preço teria que vir aqui para baixo. Depois ele voltar e aí ele dá a venda. Tá? Mas claro, a gente opera movimentos curtos. E o 15 minutos a gente está falando de trades longos. Quando a gente parte para os 5 minutos, você tem a movimentação bem definida.
né? Que agora o preço está aqui. Se ele abrir lá para cima, esperar a volta para comprar. Se ele abrir aqui para baixo, ver se ele vai testar essa LTA aqui e seguir o caminho de volta, ou se ele vai fazer um topo mais baixo e voltar para baixo, ok? Bora falar do dólar. O dólar também teve essa abertura aqui bem nessa região. Lembra que eu falei, ó, barra ignorada, o dólar abriu nela e já foi embora para baixo testar fundo. O dólar não teve conversa hoje, né? Ele abriu e foi direto testar o fundo. E aqui ele fez o que a gente chama de busca de liquidez, né? Estopar a sardinhada, que ele faz isso aqui ameaçando dar a venda, que a galera que vai sair vendendo rompimento, aí ele volta, estopa, busca liquidez e retorna ao topo, fechando praticamente o gap aqui, ó, que a gente tinha feito. Ou seja, o dólar ele é campeão de fazer isso, aí depois no final da tarde ele voltou a descer de novo, buscar liquidez nessa região, e acabou ficando, depois perdendo um pouco do volume, volatilidade, e aí acaba ficando preso nessa zona. Aqui a gente faz o que? A gente atualiza essa região aqui para essa máxima desse candle, desse pavio que deixou, como uma nova zona de liquidez. O fundo, a gente renova o fundo porque criou-se essa nova zona aqui, que ele tem que vir testar. Lembrando que essa região aqui é muito importante. Tá? Por quê? Porque nós temos uma pequena consolidação dentro desse range aqui, ó. A gente tem essa região aqui e essa região. E aí o que a gente faz? Aqui não se faz nada. Tá? A gente aguarda o preço decidir o lado que ele vai. Se ele abrir para baixo, buscar liquidez, tem que confirmar, tá, pessoal? Ele tem que passar, voltar a testar essa região aqui, para depois vir descer. Não vai me vender, sair vendendo rompimento se ele abrir descendo. Espera a volta. E se ele abrir para cima, a mesma coisa. O ideal para compra agora, ele tem que testar essa região aqui e voltar a deixar um fundo mais baixo para subir. Esse é o desenho do dólar para amanhã. Porque se ele romper essa região aqui, ele vai voltar a testar essa nova zona aqui. Certo? Aqui a gente só muda a cor agora. O verde virou vermelho. Para não ter confusão na hora do pessoal fazer os estudos. Porque região vermelha é região de venda, de liquidez vendedora. Região verde é liquidez e região compradora. Aí depois, se ele perder esse fundo, o próximo alvo está lá no 4734, 4740. Ok? Falando um pouquinho de Forex. O Forex hoje foi um dia... Hoje não, né? Ontem, que a gente sempre fala nos estudos, o Forex ele começa hoje, né? Então o nosso estudo começa para o Forex de hoje à noite e para o B3 de amanhã, tá? Porque durante o dia a liquidez do Forex é muito ruim. O melhor horário de operação do HK50 é das 10h15 a 1 da manhã e depois na segunda abertura, que é das 2 às 5. Inclusive hoje, o meu segundo trade eu fui dormir a 1 hora, que eu tinha deixado ele posicionado. E acordei de manhã com o take bem tranquilinho que ele foi buscar. Vou mostrar para vocês aqui no gráfico 30 minutos o que foi a entrada que eu fiz e o que foi que aconteceu. Na verdade foram 3 trades que eu fiz hoje no Forex, todos no 15 minutos, tá? Primeiro trade do dia, ele abriu testando essa região aqui, fechou essa barra verde, eu comprei no rompimento dela. Quando o preço voltou e ameaçou voltar, eu estopei aqui e já virei a mão. Estopei virando a mão. E nessa virada de mão, e aí eu vi que ele vinha buscar rompimento. E aí foi um trade direto. Até postei lá que eu estava jogando um Battlefield enquanto o trade estava indo no alvo. Né? Eu peguei essa descida aqui, que eu virei a mão aqui. Passou pelo rompimento, que aí o alvo era aqui, ó. Nessa região, foi até aqui o trade, tá? E aí depois disso, ele, no segundo trade que eu fiz, quando ele chegou nessa região aqui e não ganhou força, o que que aconteceu? Ele desceu com muita força, chegou aqui nesse candle, ficou segurando. Quando ele fechou esse candle vermelho aqui,
Ele fechou esse candle vermelho e esse candle verde subiu. Eu coloquei a venda aqui. Stop acima desse candle aqui. Alvo exatamente na linha vermelha que eu tinha traçado. Tá? As expectativas que, na verdade, por que era exatamente na linha vermelha? Era aqui, ó, nesse fundinho aqui. O alvo. E aí foi o trade que eu peguei, coloquei na ordem lá e fui dormir. Quando acordei de manhã, tava lá, trade realizado. Tá? Para amanhã, o que a gente tem? Vou dar uma olhadinha aqui, ó, diminuir o zoom. A gente está numa zona de consolidação nesse meio aqui. Tá? Ele está numa região aqui que é uma região de consolidação. Então, a gente tem um movimento para hoje que ele perdendo esse fundo, ele vai testar essa região aqui para ver se depois ele volta. E aí sim ele tem o caminho livre. O trade de venda bom é depois que ele romper esse fundo aqui, voltar para a gente pegar esse movimento todo. Que reparem, essa região aqui é sempre zona livre de preço. E é isso que vocês têm que ter atenção. Para se pensar em compra no Forex, no HK, ele teria que romper aqui, testar essa região, voltar, não conseguir romper esse fundo. E aí ele volta a testar a outra região. Só lembrando que no macro ele está numa tendência de baixa. Ele rompeu o fundo. Ele rompeu o fundo, voltou e não renovou o topo. Então a tendência é que ele venha testar essa região aqui. Aí nesse ponto o Forex é muito técnico. Ele respeita demais. Rapidinho só para fechar o vídeo aqui, falar do USD-JPY. Eu até deixei aqui no gráfico no 4 horas. Por quê? Porque a gente tem um movimento interessante aqui no USD-JPY. A gente teve um rompimento de fundo importante. E agora a gente esperar esse retorno dele, porque a volta ele pode dar um trade fantástico. E reparem uma coisa, o USD-JPY, quando ele dá trade de tendência, é só trade espetacular, olha só. Quando ele engata a tendência, é a melhor moeda para se operar, é o USD-JPY, que os trades de tendência do USD do JPY são fantásticos. Beleza? Então, vou ficando por aqui, pessoal. O vídeo já está um pouco longo. Espero que tenham gostado. Tenham todos uma ótima noite. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal ali no Telegram, Vida de Trade 2. Também no Instagram a gente está também com o canal. Grande abraço a todos e até amanhã.